Boa noite, irmãos. Nós iremos, nesse momento, dar continuidade ao nosso estudo sobre o neopentecostalismo. Iremos, então, aprender um pouco mais sobre a Igreja Internacional da Graça. Então, nós iremos aprender um pouco sobre a Internacional da Graça. O percurso que nós já percorremos, que nós já andamos até aqui, foi o seguinte: aprendemos um pouco sobre a história do neopentecostalismo, como surgiu o neopentecostalismo. Em seguida, nós vimos as principais doutrinas do neopentecostalismo. Posteriormente, nós vimos um pouco sobre qual a posição da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, frente ao neopentecostalismo, os documentos da igreja, o que falam a respeito do neopentecostalismo. Em seguida, o pastor da igreja falou sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Ele fez uma análise e uma crítica bíblico-teológica dos ensinamentos da Igreja Universal do Reino de Deus. E agora nós chegamos à Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares. O texto que eu deixo como meditação para vocês, ou como uma reflexão para vocês, se encontra lá em Efésios capítulo de número 4, quando o apóstolo Paulo vai falar que Deus concedeu dom aos homens. E lá ele vai dizendo que Deus distribuiu um para apóstolos, mestres, evangelistas, e o objetivo era único: o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para a glória do próprio Cristo. E numa certa parte lá do texto de Efésios capítulo 4, ele nos recomenda termos cuidado para não andarmos por todo lado, de um lado para o outro, por todo vento de doutrina que surge no nosso meio. Então, Deus dotou homens preparados para que aperfeiçoasse a igreja, para que a igreja não pudesse ser uma igreja que fosse levada por todo vento de doutrina. Então, um dos propósitos de nós falarmos do neopentecostalismo é exatamente isso: não sermos levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Então, vamos entrar propriamente no nosso assunto. As fontes da minha pesquisa se baseiam principalmente nesse livro de Paulo Romeiro, Decepcionados com a Graça, onde ele faz uma análise de várias igrejas do neopentecostalismo, de várias doutrinas, mas ele dá uma concentrada, hora ou outra, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Outra fonte de pesquisa que eu utilizei foi um que fala sobre a Igreja Universal, da editora Hagnus. Não lembro precisamente, não sei se é neopentecostalismo brasileiro, não lembro precisamente o nome, mas se vocês pesquisarem neopentecostalismo, editora Hagnus, vocês vão ver lá o livro. Outra fonte de pesquisa que eu utilizei foi o blog O Cristão Reformado. Lá eu peguei um ou dois tópicos do meu estudo, e também outras fontes de pesquisa que consultei pela internet. Então vamos propriamente agora sim entrar no assunto. Iremos falar hoje sobre a Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares. O estudo será dividido em 3 partes. A primeira dela, nós faremos sobre a história que antecede a fundação da Igreja Internacional da Graça. A segunda parte, nós iremos falar sobre a Igreja Internacional da Graça, a estrutura e o funcionamento dessa igreja. E, por fim, nós iremos encerrar com uma breve análise sobre os ensinos heréticos da Internacional da Graça. Então vamos para a primeira parte do nosso estudo, que se concentra na história. O personagem principal nesse primeiro momento, e é interessante a gente perceber isso, que nas igrejas neopentecostais, diferentemente de igrejas mais históricas, as igrejas neopentecostais são muito personalistas. O que significa isso? São igrejas muito ligadas a determinados personagens. Pare e pense o seguinte: quando você pensa na Universal, você pensa em quem? Edir Macedo. Quando você pensa na Igreja Internacional da Graça, você pensa em quem? Em R.R. Soares. Quando você pensa na Igreja Mundial do Poder de Deus, você pensa em quem? Valdomiro Santiago. Quando você pensa na Vitória em Cristo, você pensa em quem? Em Silas Malafaia. Ou seja, são igrejas personalistas, aonde a denominação parece ser reduzida a um personagem.
Por isso que falar do antecedente histórico da Igreja Internacional da Graça é falar do personagem principal dessa denominação, que é o próprio missionário R.R.R. Soares. Eita, falei muito R aqui, né? Então, R.R. Soares é Romildo Ribeiro Soares, que nasceu em 1947. Se minhas contas estiverem boas, ele tem hoje 73 anos. Nasceu no estado do Espírito Santo e logo cedo foi para a casa do seu tio no Rio de Janeiro. R.R. Soares disse ter, aos 6 anos de idade, uma revelação profunda de conversão na igreja presbiteriana lá no Espírito Santo. Seu pai era um crente batista e sua mãe era uma católica romana. Mas logo na sua adolescência, aos 16 anos de idade, R.R. Soares sai do Espírito Santo e vai para o Rio de Janeiro. Em 1968, participou da igreja pentecostal Nova Vida do bispo canadense Robert McAllister. Então, por volta de 20 anos de idade, se eu não estiver enganado, ele vai para a igreja de Robert McAllister e participa daquela igreja. E vocês vão perceber que participar dessa igreja fez com que ele conhecesse certas pessoas que desembocou a todo esse movimento neopentecostal que a gente tem hoje, ou grande parte deles. Foi na igreja Nova Vida que R.R. Soares encontrou Edir Macedo e sua futura esposa. Foi lá na igreja Nova Vida que R.R. Soares encontrou o seu futuro cunhado. Isso mesmo, para algumas pessoas que não sabem, R.R. Soares, ele é casado com a irmã de Edir Macedo, e eles se conheceram justamente nessa igreja Nova Vida, lá no Rio de Janeiro. Então, ele conhece Edir Macedo, conhece a sua futura esposa, e ali criam um vínculo entre si. Entretanto, devido a algumas questões administrativas, em 1975, R.R. Soares, Edir Macedo e 2 personagens que não são muito conhecidos, Samuel e Fidelis Coutinho, que são 2 irmãos, e mais um outro personagem que agora me escapa o nome dele, se eu não me engano é Roberto Souza, enfim, foram, na verdade, 5 personagens que saem da igreja Nova Vida e criam esse ministério Cruzada para o Caminho, que é uma igreja onde esse pessoal, esse grupo de pessoas, começa a evangelizar nos teatros antigos lá do Rio de Janeiro. Então eles criam esse ministério com uma forma de dissidência dentro da igreja Nova Vida, por não concordar com o bispo lá McAllister, em 1975. Entretanto, houve uma cisão dentro do grupo, aonde Edir Macedo, R.R. Soares e o outro personagem que agora me foge o nome dele, se desentendem com os irmãos Coutinho, ou seja, com Samuel e com Fidelis, e eles deixam o ministério Cruzada para o Caminho Eterno e fundam a Igreja Universal do Reino de Deus. O bispo, que até então não era bispo, o bispo Macedo, foi quem sugeriu isso ao próprio missionário R.R. Soares. R.R. Soares, ao sair da igreja Nova Vida, ele é ordenado ao ministério pastoral pela igreja Casa da Bênção. Logo em seguida, ele cria esse ministério Cruzada para o Caminho, junto com aqueles outros 4 irmãos que ele considerava em Cristo. Depois houve essa cisão
aonde Edir Macedo, aonde R.R. Soares e o outro personagem, eles fundam a Igreja Universal do Reino de Deus por indicação e sugestão do próprio Edir Macedo. Entretanto, em 7 de junho de 1980, houve uma dissidência entre o bispo, que até então não era bispo, que era bispo na época, né? O bispo Macedo e R.R. Soares, levando ao rompimento entre os dois. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que assim, não é especificamente nosso estudo, mas é interessante. Quando Edir Macedo e R.R. Soares saem junto com o seu outro amigo para fundar a Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Macedo ainda não era ordenado. Só depois de alguns meses de fundada a Igreja Universal, R.R. Soares é quem ordena o próprio Edir Macedo ao ministério pastoral. Só que com o passar do tempo, não muito tempo, eles criam uma divergência entre si e acaba havendo uma cisão entre os dois. E aí, o missionário R.R. Soares, no dia 9 de junho de 1980, funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Há uma discussão sobre o que exatamente R.R. Soares e o bispo Macedo estavam divergindo para que houvesse essa dissidência. Uma das explicações é a seguinte: dizem que o bispo Macedo queria que a igreja, em 1980, se expandisse para os Estados Unidos. Já o missionário R.R. Soares disse: não, rapaz, é melhor a gente se dedicar aqui ao Brasil, a evangelizar aqui ao Brasil. Haviam outras divergências, segundo diz a história, ninguém está muito certo a respeito disso, mas alguns têm comentado que esses tenham sido alguns dos motivos, ou possíveis motivos, é que havia uma divergência entre R.R. Soares e o bispo Macedo, porque o bispo Macedo enfatizava muito o exorcismo, a expulsão de demônios e a teologia da prosperidade, enquanto o missionário R.R. Soares, ele enfatizava muito mais a evangelização e a cura divina. Então havia esse tipo de ênfase diferente nos dois. Mas quem era o líder principal da igreja até então, desde a fundação, era o próprio missionário R.R. Soares, sendo o seu vice-comandante, se é assim que a gente pode dizer, da Igreja Universal na época, o próprio bispo Macedo. R.R. Soares andava para um lado e para o outro, evangelizando aí pelo Brasil afora, porque ele gostava disso. Ele gostava de sair em missões e tal. Só que chegou num certo dia, no dia 7 de junho de 1980, que quando ele volta de viagem, o bispo Edir Macedo já tinha mudado todo o sistema da Igreja Universal. Isso aí impactou, de certa maneira, o líder da igreja, que era o próprio missionário R.R. Soares. E o missionário já estava meio desgostoso e disse o seguinte, ele se reuniu e disse o seguinte: vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um presbitério aqui. Olha que eles são presbiterianos, mas o presbitério, na concepção dele, é o seguinte: eles juntaram 15 pastores, aonde iria haver uma votação de quem deveria ser o líder da igreja, se seria o missionário R.R. Soares, que continuaria, ou se seria agora o bispo Macedo. Eles entraram em acordo tal, no dia 8, eles juntam o presbitério, e o presbitério toma a decisão, por 12 votos a favor do bispo Macedo, e 3 votos a favor do missionário R.R. Soares. A partir daí, então, o missionário R.R. Soares rompe com a Igreja Universal e no dia seguinte já estava criando a Igreja Internacional da Graça de Deus.